Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, a Prefeitura de Campos do Jordão anunciou hoje a abertura dos 3 editais que compõem a Lei Paulo Gustavo em Campos do Jordão. Então nunca é demais lembrar o que é a Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo é uma lei de incentivo à cultura que foi criada no âmbito da pandemia, da Covid-19, ficou muito tempo parada, postergada, prorrogada pelo governo federal e que a partir de janeiro deste ano, 2023, com a mudança de governo e a recriação do Ministério da Cultura, a lei finalmente pôde ser colocada em prática. Campos do Jordão recebeu um recurso de... é a maior lei da história da República Brasileira de incentivo à cultura. São mais de 3 bilhões de reais sendo distribuídos pelo Brasil todo. Todos os municípios do estado de São Paulo foram contemplados e Campos do Jordão não podia ser diferente. Aliás, a nossa cidade foi uma das primeiras a aderir, foi uma das primeiras do estado de São Paulo a ter o seu plano de ação aprovado pelo Ministério da Cultura e recebemos o recurso no mês de junho e agora a gente conclui toda a parte de edital. O edital é uma coisa que exige muito cuidado, muito preparo. Muitos setores da prefeitura, todos os documentos que são feitos pela prefeitura, pela secretaria, tem que passar pelo crivo da Secretaria de Administração, pela Secretaria de Justiça. Isso costuma demorar um pouco, porque a gente tem que fazer as coisas como tem que ser, não é? Vale lembrar que na Lei Aldir Blanc, por exemplo, que nós distribuímos em 2021, nossa prestação de contas já foi aprovada pelo Ministério da Cultura. Então a gente não pode errar também quando diz respeito a verbas federais, principalmente aqui na cultura da cidade. Então assim, nosso plano de ação foi aprovado, nós recebemos o recurso e agora a gente soltou os editais, né, que vão fazer com que esse dinheiro, os 474 mil reais, pouco mais desse valor, pouco mais de 474 mil, sejam distribuídos para os artistas jordanenses. A gente não pode esquecer que a Lei Paulo Gustavo ela é preponderantemente destinada à modalidade audiovisual. Então eu vou explicar rapidamente, vocês vão entender, porque é super simples, mas tem alguns passos para que os artistas possam apresentar os seus projetos e esses projetos serem contemplados ou não. Então vamos lá, são 3 editais. O primeiro edital, gente, é o edital de 251 mil reais que fala de ações de audiovisual. O que é audiovisual? Longa-metragem, curta-metragem, apoio a cineclubes, desenvolvimento de roteiro, documentários, videoclipes. Isso é audiovisual. Todas as atividades que envolvem a produção de audiovisual, edição, filmagem, fotografia, roteiro, cenografia, tudo isso é audiovisual. Então, para se fazer um projeto de audiovisual, você dá uma olhadinha no edital, vê em qual categoria você vai se enquadrar e aí você cadastra lá o seu projeto. Eu vou abrir aqui rapidinho o que diz como é que são distribuídos esses 251 mil reais. Você vai entender, é super simples e aí você pensa o seu projeto e já faz lá, já cadastra. Esse é o maior valor, 251 mil reais são valores destinados apenas à ação de audiovisual. Em todos os editais, a pessoa precisa comprovar que ela mora em Campos do Jordão há pelo menos 4 anos e realiza atividades culturais na cidade há pelo menos 4 anos também. Então, assim, como é que faz com artistas de fora? Eles podem ser contemplados? Podem, mas eles não podem ser proponentes. Os proponentes, obrigatoriamente, eles têm que ser de Campos do Jordão. Vale lembrar que os recursos são destinados a Campos do Jordão. Então a gente vai privilegiar quem? Vai prestigiar quem? Os artistas locais. Por exemplo, eu estou falando de R$ 251.544 para audiovisual. Tem as outras que a gente vai falar depois. Como é que eu vou distribuir esse recurso pela lei? Vamos lá. 145 mil é para a gente investir em curta-metragem e videoclipe. Tá bom? 145 mil. 38.700 para desenvolvimento de longa-metragem, que são aqueles filmes de 2 horas que a gente já conhece. 46.900 para apoio a cineclubes, manutenção e apoio a cineclubes já existentes. E depois
R$ 20.731 para apoio a pesquisas de audiovisual. Então você, artista jordanense do audiovisual, que faz obras de curta-metragem ou videoclipe, longa-metragem, pesquisa de audiovisual, ou faz parte ou tem um cineclube, você tem direito a apresentar um projeto para esse recurso. Tranquilo? Tá jóia. Vamos ao segundo edital, então, que é o que vai falar de publicação de livros históricos. Publicação de livros sobre a história de Campos do Jordão, como aconteceu no ano passado. A Prefeitura abriu um edital no ano passado, alguns autores foram contemplados e publicaram as suas obras. Na Lei Paulo Gustavo, a gente também vai destinar um valor para a publicação de livros históricos. A gente entende na Prefeitura, na Secretaria da Cultura, que a história e a memória de Campos do Jordão são assuntos muito importantes e que devem ser reconhecidos e estimulados. Então veja só, R$ 50 mil para 5 projetos de 10 mil cada um de publicação de livros. Mas os livros têm que falar sobre a história de Campos do Jordão, ou falar sobre Campos do Jordão. Por exemplo, tem gente que tem livro de poesia sobre Campos do Jordão, tem gente que tem livro de crônica sobre Campos do Jordão, tem gente que está fazendo o levantamento do patrimônio histórico, mobiliário, arquitetônico da cidade. Isso tudo é muito importante. Tem gente que está criando personagem infantil para defender a araucária. Isso tudo é literatura, isso tudo é muito importante para a gente. Então tem lá 50 mil para 5 projetos de 10 mil cada um de quem vai continuar contando a história de Campos do Jordão. O que precisa fazer? Está com a obra pronta e está com a obra pronta não. Está com o projeto pronto e morar em Campos do Jordão há pelo menos 4 anos e ter uma trajetória na área. Muito bem. Como é que quem faz o livro, quem está com o livro, vai ter 1 ano para publicar o livro? Não vai ser agora. A gente tem até 31 de dezembro para distribuir o recurso de todos os 3 editais. No caso da literatura, você vai ter 1 ano entre receber o dinheiro e fazer a prestação de contas e entregar o livro pronto. Tá bom? Então tem bastante tempo, é 1 ano a partir do recebimento do recurso. O terceiro e último edital é o de reconhecimento, é o de prêmios. Nós vamos premiar 20 entidades de cultura de Campos do Jordão, de todas as modalidades, que atuam na área há pelo menos 4 anos, e aí é somente reconhecimento. Ou seja, entidades que fazem cultura, ou não precisa ser uma empresa constituída, pode ser um coletivo de arte, uma associação que ainda não tem a CNPJ, ou que tenha. Vou dar um exemplo, por exemplo, da Academia de Letras. A Academia de Letras está em Campos do Jordão há 40 e tantos anos, é uma entidade que é reconhecida. Então ela vai ser reconhecida recebendo um recurso. De quanto, Benilson? Pouco mais de 4 mil reais. O total desse edital de reconhecimento, ele é de 86 mil reais. Então a gente vai distribuir 86 mil para entidades que fazem arte e cultura em Campos do Jordão há pelo menos 4 anos. Então tem que ter pelo menos 10 pessoas que fazem parte desse coletivo ou dessa entidade. Ela tem que ser sem fins lucrativos, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, e aí ela vai receber apenas como premiação. É uma distribuição de dinheiro federal em reconhecimento às entidades que fazem cultura em Campos do Jordão e que não tem vínculo nenhum com nenhum órgão público, como a prefeitura, por exemplo. Não pode ter relação contratual com a prefeitura neste momento. Então, algumas entidades têm condição de receber, não vou citar aqui, todo mundo sabe quais são, mas 20 entidades vão ser contempladas, vão apresentar suas propostas, vão reivindicar esse recurso e vão ser selecionadas. Quem faz a seleção dos 3 editais, tanto do audiovisual, quanto dos livros, quanto da distribuição de prêmios? É o Conselho Municipal de Cultura. Não sou eu, não é a secretaria, não é o prefeito. É o conselho. Existe um conselho ativo em Campos do Jordão. Esse conselho não pode apresentar projeto, ele não pode ser, os membros do conselho não podem apresentar projeto, e eles vão se debruçar sobre todos os projetos que foram apresentados, e a partir daí eles vão escolher quais serão contemplados. Nós teremos uma audiência pública no dia 17 de outubro, onde nós vamos apresentar para a sociedade todos os projetos que foram apresentados. Não vai ser ali que a gente vai anunciar os vencedores. A gente pretende anunciar os vencedores somente no final de outubro.
Até quando vão as inscrições? Até o dia 10 de outubro. Onde se inscrever? No site, no blog da cultura. Você vai entrar em concursos culturais cj.blogspot.com, vai ler o edital e se você achar que está tudo bem, não tem dúvida nenhuma, você vai baixar a ficha de inscrição, anexar todos os documentos que está pedindo ali e fazer a submissão do seu projeto, da sua proposta até o dia 10 de outubro. Se você tiver alguma dúvida, se você ainda não entendeu, se tem algo no edital que não está claro para você ou que você pode errar na hora do preenchimento, não hesite. Entre em contato com a secretaria por meio do telefone 3664-2300, manda um WhatsApp para a gente, tenha paciência, porque às vezes demora para responder, e a gente vai responder todas as suas perguntas. Se sentir mais confortável indo até a secretaria, não esqueça. Provisoriamente a secretaria está funcionando no Espaço Cultural Doutor Além, o antigo cinema da cidade, todo mundo conhece, na Avenida Januário Miralha, 1582. Das 8 da manhã às 5 da tarde a gente está lá, mas dá uma ligadinha antes para não perder a viagem. Às vezes a gente sai, faz algum serviço externo, você sabe como é que é esse trabalho. Mas liga para a gente, não deixe de participar. É dinheiro que a gente vai deixar aqui em Campos do Jordão com os artistas locais, com os produtores locais e que a gente faz questão que seja investido na cultura da cidade. Esse é o governo do prefeito Marcelo Padovan, que trouxe esse recurso para a nossa cidade e que vai fazer com que a gente distribua recurso que é do artista, que é do produtor da cultura da nossa cidade. Esse dinheiro vai ficar aqui e eu tenho certeza que ele vai contribuir muito para o desenvolvimento da cultura em Campos do Jordão. Qualquer dúvida, chama a gente. Não fica com dúvida, não. A gente trouxe esse recurso justamente para distribuir entre os artistas e os produtores. Distribuir para vocês, que há tantos anos fazem cultura em Campos do Jordão, lutam muito, mantêm a cultura da cidade viva e que, portanto, devem ser conhecidos e reconhecidos. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe e qualquer dúvida, chama a gente.